Olá, vamos para mais uma aula. Hoje vamos estudar um pouquinho a respeito das figuras rítmicas, as proporções que ela tem, a respeito de medidas, né, que nós podemos trabalhar através dessas medidas com dados de somas, divisões. Ela acaba tendo uma grande semelhança com matemática. Vamos conhecer um pouquinho dessas figuras? Vamos lá? Bom, então vamos lá, né? Eu vou explicar aqui para vocês a tabela de valores das figuras. Vamos imaginar essa bolinha aqui, ela tem um nome. Vocês lembram que eu tinha ensinado? O nome dela é semibreve. Semibreve. Ela corresponde a um inteiro. Então vamos falar aí que ela fosse uma barra de chocolate, qualquer coisa dessa forma, né? Um inteiro. Se eu dividir ela em duas partes, terei duas metades. E sucessivamente vai acontecer isto. Eu vou dividir aqui novamente, mais essa figura, vai ter mais o que? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, certo? Então, a semibreve, uma inteira, se eu dividir ela, terei a figura mínima, duas mínimas, e depois, se eu dividir duas mínimas, terei duas semínimas, e se eu somar essas quatro figuras aqui, volto para uma semibreve. É uma matemática bem mais simples, né, do que da convencional que vocês estudam na escola, acredito eu, né? Mas para você entender, então o que vai acontecer? Dentro dessas figuras aqui existe uma coisa muito importante chamada de fórmula de compasso. O que vem ser a fórmula de compasso? Ela vai determinar as figuras, se vão caber dentro delas, né? A fórmula é o que é? É uma combinação de várias coisas. Uma receita de bolo é uma fórmula, né? 1/4 de trigo, meia xícara de açúcar, por aí vai, né? Tem essa fórmula que resulta num bolo, que esperamos que seja bom, né? Então, o que vai acontecer com esta figura aqui? Elas vão ter os seus valores determinados pela fórmula de compasso. No caso, a fórmula que nós vamos mais pensar vai ser o compasso 4×4. Então vamos imaginar que essa figura redondinha aqui, a semibreve, ela vai durar 4 tempos. Tempo 1, 2, 3, 4. E se dividir ela, teremos 2 de 2, 2 tempos mais 2 tempos. Depois 1, 2, 3, 4. Cada uma vai valer um tempo. Tudo bem até aí? Vamos conhecer aqui as figuras musicais. A primeira, que seria uma inteira, o nome dela é semibreve. Estão vendo aqui, ó, né, redondinha, né? Acho, né, semibreve. Se dividir ela, nós teremos duas mínimas. Tá vendo? Ela tem a bolinha junto com uma haste que desce. E se nós dividirmos duas mínimas, teremos duas semínimas. Por enquanto, apenas essas três figuras aqui, tá? Para nós conhecermos. Existem mais as outras figuras aqui embaixo, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, e depois tem a quartifusa ainda, tá? Se a gente ver aqui ainda depois, vai ter as suas pausas. A pausa, é só que eu falar o nome, pausa de semibreve, tá vendo? Pausa de semibreve, ela fica debaixo da quarta linha do pentagrama, né? O pentagrama é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, contados de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. A pausa de mínima, ela fica em cima da terceira linha, primeira, segunda, terceira linha, e depois a pausa de semínima. Por enquanto, só essas três figuras aqui, né, com os seus sons e suas pausas. Então vamos imaginar aqui que essa daqui equivale a um inteiro. Podemos dividir esse inteiro em duas partes e depois podemos dividir essas duas partes. Teremos 1/4 mais 2/4, 3/4, 4/4. Se somarmos, acaba voltando ao inteiro novamente. Essa é a proximidade que ela acaba tendo com a sua matemática tão estudada nas escolas. Tudo bem?
Então, eu vou passar esse deverzinho para vocês fazerem na casa de vocês. Ela é bem simples. Notem, né, por aquele quadro comparativo nosso anterior, se somar essa figura mais esta outra figura aqui, teremos uma semibreve. Né? Se somar esta figura, que era metade dessa anterior, da mínima, se somar duas semínimas, teremos que figura? Uma mínima. Aí tem a pausa de semínima. Lembra no quadro anterior que eu expliquei para vocês, né? Se você somar duas mínimas dessa aqui, teremos a pausa de mínima. Entenderam como funciona, galera? Né? É bem decoreba mesmo, de início, assim, não tem muita história, né? Ela é bem, né? Aí tem aqui a questão de completar, né? Uma, mais essa para dar essa figura aqui, uma figura de um tempo, com mais uma figura de um tempo, para dar uma figura de dois tempos, e por aí vai. É bem simples esse exercício, tá certo? Para vocês praticarem aí na casa de vocês, tá bom?